Então, curte agora, compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas com a oportunidade que nós estamos tendo esta manhã de estar estudando, né, a revista, a Escola Bíblica Dominical. Então, para quem não conhece, nós estamos estudando aqui. A nossa revista é a revista elaborada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e é uma revista estudada em âmbito nacional para todas as igrejas evangélicas das Assembleias de Deus filiadas à Convenção Geral das Assembleias de Deus, a CGADB. Então nós estamos estudando esta revista, que esse trimestre tem sido maravilhosa, né? Porque estamos estudando a Epístola de Efésios, né? A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E estamos estudando mesmo minuciosamente, versículo por versículo. Para a epístola somente ter 6 capítulos, ser muito curta, né? Nós temos praticamente 13 domingos para estudar essa revista. A gente está tendo a oportunidade maravilhosa de que todo domingo a gente está esmiuçando versículo por versículo, de um a um, a gente está lendo, estudando, aprofundando o estudo, e a gente tem aprendido coisas maravilhosas, né? A palavra do Senhor, diz a Bíblia, que é como um mel, né? E a gente está indo de favo em favo, de pedaço em pedaço. Tem sido assim, estudos maravilhosos, e a gente está tendo uma oportunidade, talvez, que no passado nós não tínhamos, que esse estudo está sendo gravado, está tudo gravado aí, né? O módulo 1, o módulo 2, a primeira lição, está tudo gravado, está tudo aí guardado, né, na nuvem, para que você possa degustar, né, dentro do seu tempo, dentro da sua possibilidade, para que você possa se aprofundar. Então tem sido assim maravilhoso os estudos. Começou assim de uma profundidade tremenda, assim, uma coisa inexplicável, né? Cada frase dá uma pregação, o escrito do apóstolo Paulo é algo assim, sabe, profundo mesmo, algo, você que tem acompanhado, né? Você que tem acompanhado conosco e tem visto, você sabe muito bem, né, como é que tem sido profundo os estudos, né? Então a gente está aí nessa oportunidade, né? E a gente precisa agora do seu tempo para a gente então estudar agora a lição de número 4, né? Você ter como é que está sendo tão detalhado o estudo. Esse é o 4º domingo e nós ainda estamos acabando o primeiro capítulo, né? Então nós passamos o primeiro, a lição, a segunda e a terceira, e hoje a 4ª, estudando apenas o primeiro capítulo. Por quê? Porque nós estamos indo vagarosamente, versículo por versículo. Então hoje, dia 26 de abril de 2020, nós estamos estudando a lição de número 4, que finaliza o primeiro capítulo do livro de Efésios. Então, se você não tem essa revista, eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia na Epístola de Efésios para poder estudar com a gente, né? Mesmo você não tendo a revista, você pode estudar com a sua Bíblia aberta aí dentro da sua casa mesmo. Nós vamos estudar então o final do primeiro capítulo, porque já passamos 3 domingos estudando os primeiros versículos e agora vamos estudar os versículos finais do primeiro capítulo da carta de Efésios, né? Então está preparado? Vamos começar? Vamos começar o estudo? Está preparado aí? Curta aí para eu saber que você está presente. Não fica crente FBI não, né? Aquele que assiste escondido e investigativo. Eu quero conhecer, quero saber que você está aí do outro lado acompanhando a gente aí. Então curta aí e compartilhe aí, certo? Vamos começar então o nosso estudo. Eu tenho sido questionado por alguns irmãos que eu não utilizo a revista da Escola Bíblica Dominical. Entenda bem, não é que eu não utilize a revista da Escola Dominical, eu apenas não fico lendo a revista aqui, entendeu? Porque eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, mas eu também sou aluno, né? Aluno da Escola Bíblica Dominical. Então eu sei, às vezes, o quanto fica maçante o professor ficar apenas lendo,
né? Apenas lendo a revista, fica cansativo, né? E o fato de eu não ler com vocês aqui não quer dizer que eu não tenha lido a revista antes da aula, né? Então, só deixando aqui uma explicação, que às vezes você, mas o pastor não lê a revista. Não, tudo que eu falo aqui está baseado na revista, é porque eu já li a revista, né? E eu procuro aprofundar o conhecimento que já está explícito na revista. Porque, olha, a revista da Escola Bíblica Dominical é uma bênção, já está aí na sua mão. Então, o interessante seria nós lermos a revista antes desse encontro, antes da Escola Bíblica Dominical, você destacar pontos que você não entendeu, suas dúvidas, pontos que você não compreendeu, e a gente se reunir no domingo para a gente estudar e debater junto esses pontos, né? Então, o certo seria isso. Mas, como a revista já está na sua mão, eu acredito que você já leu também, está aqui hoje, com o intuito de aprofundar o seu conhecimento. Então, apesar, né, só um esclarecimento, apesar de eu não ler a revista, ficar lendo a revista aqui com vocês, isso não quer dizer que ela não foi base de estudos para mim, tá entendendo? Eu li, né? Esta noite eu estive lendo, eu meditei na palavra, eu li a revista da Escola Dominical e eu utilizo esse conhecimento que está aqui, né? E aprofundo mais outros temas que eu acho importante. A gente vai então começar a aprofundar o conhecimento da revista. É muito importante que você leia sim a revista. Embora nós não vamos fazer isso agora no momento, mas a revista está acessível 24 horas à sua disposição dentro da sua casa. Depois você pode pegar a sua revista e fazer a leitura, e você vai ver que muitas coisas que eu falei está no comentário do nosso pastor pastor Douglas Batista, né? Que é o comentarista da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Antes, vamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, porque como a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo de Deus, só podemos interpretá-las com a ajuda do mesmo, né? É Ele que nos dá o esclarecimento, é Ele que nos dá a inteligência, é Ele que nos dá a capacidade de nós entendermos os mistérios que são espirituais, né? Então, por um momento, eu peço que você curva a sua cabeça neste momento e vamos invocar a presença desse Santo Espírito. Senhor nosso Deus, Pai amado e bendito, neste momento vamos dar início ao estudo da Tua Palavra que é santa, verdadeira e fiel. Peço ao Teu Espírito Santo que nos ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos aprender, ouvir e colocar em prática o conhecimento. Por isso peço, Pai, ajuda do autor da Palavra de Deus, ajuda do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender os Teus mistérios. Senhor, eu quero entregar a vida de cada irmão que nesta tarde está conectado conosco, está disposto a estudar a Palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, já te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe neste momento. A gente começa o estudo aprofundado. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Né? Esse aí é o nosso texto áureo. E a verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Né? É o texto-chave, né? O pensamento-chave que vai nortear os nossos estudos nesse domingo, a verdade prática. O versículo de número 15 a gente vai começar a aprofundar. Versículo de número 15: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para que com todos os santos. Então, peraí. Paulo está preso em Roma. E ele escreve 4 cartas. Uma dessas cartas é a carta de Efésios. Então, em Roma, distava de Efésios cerca de 1.340 quilômetros. Imagina como é que era longe. Isso para que na época
que não tinha carro, não tinha avião, não tinha esses meios de transporte que hoje nos facilita o transporte mais rápido, né? O transporte era feito a tração animal, eram os animais que faziam o transporte, né? Cavalo, camelo e outras coisas mais. Então imagina, né? Efésios, uma cidade, Roma, outra, 1.340 quilômetros separando essas duas cidades, Paulo preso lá, e ele começa a carta que ele está ouvindo, né? Pelo que, ouvindo eu também a fé que em vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, chegou lá na prisão o conhecimento aos ouvidos do apóstolo Paulo de como estava a igreja de Éfeso, né? E como estava a igreja de Éfeso, é o que ele falou, chegou aos ouvidos dele que a igreja era uma igreja de muita fé, né? Também a fé que entre vós há no Senhor, né? E o que mais chegou no ouvido dele? Chegou no ouvido dele que a igreja tinha um amor para com todos os santos. Então veja que coisa interessante. Uma igreja de muita fé, olha a qualidade que essa igreja tinha. Chegou lá, a fama chegou lá em Roma, dentro da prisão, né? Era uma igreja que tinha muita fé, olha só, e tinha muito amor para com todos. Então não era assim, muito amor somente para com alguns. Porque fala aqui, e o vosso amor para com todos os santos, eram todos. Por que a Bíblia faz questão de colocar que o amor deles era com todos? Porque não era um amor para um determinado grupo de pessoas. Porque se eu tenho amor para um determinado grupo de pessoas, eu tenho o que a gente chama de panelinha. Panelinha, né? E a igreja de Éfeso não era assim, não tinha panelinha, não tinha grupinhos. Não era, esse aqui é meu irmão, que eu fecho com ele, eu tenho interesse por ele, né? Eu gosto dele, desse aqui eu não gosto. Não. Era uma igreja que amava todos. Então, não existia panelinha. O que tinha era um grande panelão, né? Podemos dizer, era um panelão que existia. Existia ali um panelão onde todo mundo se amava, todo mundo tinha muita fé, né? Que coisa linda. Então, nada contra existir panela na igreja, né? Só que, ao invés de existir panelinha, né, deveria existir um grande panelão. A igreja deveria ser um panelão, quer dizer, uma união total. Isso é muito bom. Então, a igreja de Éfeso chegou lá, que era uma igreja de muita fé e de muito amor, e era um grande panelão, embora nós saibamos, pelo decorrer da história, que ela vai perder esse amor. Passados-se muitos anos, né, o apóstolo João vai escrever em Apocalipse na igreja de Éfeso, ele vai escrever lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus falando para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Embora a gente já saiba que no final esse amor vai se perder, vai acontecer algo que esse amor vai se perder, né? Mas no início não era assim. Quando o apóstolo estava preso, o apóstolo Paulo, a igreja era fervorosa, a igreja tinha muita fé, a igreja tinha muito amor. Passados-se muitos anos, aí vai acontecer essa perca do amor. Mas sabe o que eu tiro disso daqui? Eu tiro disso aqui que essa foi a fama, né, que o apóstolo Paulo ouviu a 1.340 quilômetros de distância. O que eu aprendo com isso, né? O que os justos estão falando de nós? Essa é a reflexão para esse primeiro versículo 15. Você já parou para observar? Eu não digo os fofoqueiros, não. O que os fofoqueiros estão falando de você? Porque existem pessoas tão baixas a nível moral e ético e espiritual que não fazem diferença nenhuma pela opinião do que acham ou deixam de achar ao meu respeito ou ao seu respeito. A mim não importa a opinião de uma pessoa que eu vejo que moralmente e eticamente não tem valor, a sua fala não tem peso, a sua fala não tem valor e nem significância. Mas eu me refiro aos justos, né? O que os justos têm falado de nós? Essa é a grande reflexão, né? O que os santos têm a dizer sobre nossa fé, sobre o nosso amor, né?
Você já parou para pensar? O que os santos, né, eles têm a dizer sobre isso? Ou você, eu prefiro nem saber, né? Porque, embora a opinião alheia de alguém moralmente, espiritualmente, eticamente mais baixo não tem importância, mas a opinião, né, e a avaliação feita por alguém, né, moralmente, espiritualmente, eticamente mais elevado do que eu, tem uma importância muito grande, né? Então chegou isso ao ouvido do apóstolo Paulo, né? O que será que chega de nós ao ouvido das pessoas que estão longe de nós? A igreja do Senhor é uma igreja, essa igreja é uma bênção, essa igreja é uma igreja fervorosa, essa igreja é uma igreja que ama a todos, essa igreja é uma igreja de muita fé. Como seria bom, né, se nós tivéssemos o privilégio de ter esse depoimento da parte dos justos e dos santos, termos esse depoimento, isso é bênção. Vamos então para o versículo 16, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Então ele começa a dizer, eu não paro de agradecer a Deus por vós. Aqui a gente aprende uma lição muito importante, sabe qual é? A primeira oração nossa, ela tem que ser de agradecimento. Você sabia disso? Quando você dobra os seus joelhos, quando você inicia-se uma oração, após invocar o nome de Deus e dirigir a sua oração a Deus Todo-Poderoso, você deve começar agradecendo. Seguindo esse exemplo apostólico aqui, que ele começa a dizer, não cesso de agradecer a Deus pela vida de vocês. Então, a gente aprende que essa oração, uma oração, ela deve sempre começar com ações de graça. Você sempre deve começar. Porque se você dobra o joelho e começa logo, Senhor, meu Deus, me abençoa, eu preciso disso, eu quero isso, me dá isso, abre as portas para mim, abençoa eu e mais. Você está realmente entrando de uma forma muito, como é que eu vou dizer, deselegante, né? Você está entrando numa dimensão de uma forma muito interesseira, né? Você está entrando na dimensão espiritual de uma forma muito... até porque não dizer egoísta, né? Você está pensando somente, Senhor, me dá, eu quero, eu preciso, eu. Você está focado ali na sua dor, você está focado na sua dificuldade, né? Então, agora quando você dobra os seus joelhos e a primeira coisa que você faz é ação de graça, é agradecer. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela minha saúde, eu te agradeço por o Senhor ter cuidado de mim. Você começa a agradecer. Deixa eu te contar, tem uma história de um homem que queria muito falar com um rei, só que era muito difícil, o rei praticamente quase não era visto. E esse vassalo, esse servo deste rei, ele tentava várias vezes ir à porta do palácio pedindo para que entrasse, porque queria pedir algo ao rei, fazer petições ao rei. E quando ele ia na porta do castelo, batia na porta do castelo, o escoteiro abria aquela janelinha e perguntava, o que você quer? E ele dizia assim, eu quero pedir o rei, eu preciso fazer um pedido ao rei. E o escoteiro fechava a janela e gritava do outro lado, não está na hora de fazer pedido agora não vai. E batia a porta fechada. Ele tentou de várias maneiras, vários dias, ele tentou se aproximar do rei, vários dias para poder chegar à sala do trono e fazer o pedido que tanto lhe incomodava. Mas o que aconteceu? Ele não conseguia entrar. Ora o rei estava ocupado, ora tinha isso, ora aquilo, e a guarda do castelo não permitia que ele entrasse para fazer pedido. Até que um dia ele teve uma ideia. Ele pegou uma porção de presentes, né? Ele pegou alguns presentes especiais e levou os presentes, né, para o castelo. Chegando à porta do castelo, ele disse, abram os portões, presentes para o rei. Naquele momento, a guarda, mais do que abriu os portões, fez a investigação que realmente se tratava de presentes para o rei, então encaminhou o homem à sala do trono.
E o homem, então, como seu presente, ele entrou na sala do trono do rei e ofereceu os seus presentes. Na oportunidade em que ele ofereceu os seus presentes, ele teve, então, o seu livre acesso à sala do trono e pôde, inclusive, fazer os seus pedidos. Né? Então, o que eu aprendo com essa história? Eu aprendo que esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo. Posso te contar um segredo de uma oração bem sucedida? Comece agradecendo. Comece levando os seus presentes para o rei. Você está entendendo? Comece levando os seus presentes para o rei. Comece agradecendo. Comece dizendo na sua oração: Senhor, eu te dou graças pela vida. Eu te dou graças. Né? É agradecendo primeiro. Esse é o primeiro momento da oração. Então, assim, você já entra na sala do trono do rei. Claro, obviamente, depois você pode fazer o seu pedido, falar o que você deseja, mas isso já é uma estratégia muito bem sucedida. É um segredo, né? Que nesta tarde você está aprendendo. Né? Então, primeiro, você engrandece o nome de Deus. Olha o que diz a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha o que está dizendo. Primeiro você engrandece o nome de Deus. Você diz santificado seja o seu nome. Você vai fazer elogios para Deus. Primeiro você vai exaltar a grandeza de Deus. Você vai elogiar a Deus. Essa é a primeira dimensão. Né? Então por isso que ele está dizendo aqui, não cesso de dar graças a Deus. E aí depois que você faz esse primeiro momento da oração, que é o momento de agradecimento, você então inicia, né, dizendo, lembrando-vos de vós nas minhas orações. Esse tópico aqui exatamente está dizendo aqui que é o de interceder, né? Lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, na prisão, Paulo, após fazer a oração de ação de graças, ele também fazia uma oração intercessória. Ó Senhor, abençoa o irmão, a irmã Priscila, o irmão Áquila, abençoa os irmãos que ficaram lá em Éfeso. Olha só, essa oração é totalmente bíblica. Você orar, né? Você orar é uma oração totalmente bíblica, né? Você interceder é uma oração totalmente bíblica. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa meu irmão, cita o nome. É assim que Paulo fazia, né? Então a gente não pode questionar, irmãos, quando alguém chega para você e fala assim, irmão, ora por mim, né? Às vezes eu notei algumas pessoas questionando, dizendo assim, mas você não deve pedir oração, você pode orar. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. A oração intercessória, alguém te pediu uma oração, ou você orar por alguém mesmo à distância, ela é bíblica e ela tem fundamentos para isso, sabe? E o primeiro fundamento está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que fala assim, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você conhece esse versículo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Imagina, irmãos, a elevação espiritual do apóstolo Paulo. Imagina o grau de espiritualidade do apóstolo Paulo. Imagina a elevação espiritual do apóstolo Paulo, a iluminação do apóstolo Paulo. Agora você imagina o peso que essa oração tinha diante de Deus. Sim, é verdade, é bíblico isso. É bíblico. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Paulo, ele era uma pessoa, não dizemos que ele não era perfeito, né? Porque perfeito só foi o nosso Senhor Jesus aqui nessa terra, que andou nessa terra, mas Paulo, gente, apóstolo Paulo, o que se compara, né, a essa grandeza espiritual, e é lógico que a oração dele tinha um peso maior. Isso é bíblico. Porque também, se enquanto fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, em Provérbios capítulo 28, 9 fala o contrário. Provérbios fala assim, o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Olha aí, irmãos, para pensar. Se por um lado fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, por outro lado diz que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus,
até mesmo a sua oração se torna abominável. Provérbios 28, 9. Por isso que agora você está entendendo por que as pessoas te pedem oração. Por que as pessoas pedem a oração da igreja? Ah, peço à igreja que ore por mim. Por quê? Porque quando a pessoa pede a oração para que uma pessoa ela venha orar por ela está entendendo que aquela oração, aquele pedido direcionado àquela pessoa que ele está pedindo, tem um peso espiritual até maior do que ele. É isso que está acontecendo. Tem uma dimensão espiritual até maior do que ele. Então é bíblico. A oração intercessória, ela é bíblica, né? Então imagina, receber a oração do apóstolo Paulo. Olha a influência, olha o peso dessa oração. Sabia que há casos de famílias, que famílias são destruídas após as matriarcas ou os patriarcas morrerem? Mas como assim? Sim, acontece. Acontece, por exemplo, que o seu avô, a sua avó, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus muito grande, tinha uma comunhão com Deus muito grande, uma elevação espiritual muito grande, e ele orava por você, ele intercedia por você. E por causa do peso dessa oração, que está relacionada também ao nível espiritual da pessoa que ora, daquele que faz a oração, do orador, né, do orador, que está condicionado à percepção espiritual do orador, tem um peso muito grande. Então eu já observo, a gente vê isso, que famílias inteiras, às vezes são mantidas pela oração de um justo. E aí às vezes acontece que quando o justo ele morre, o Senhor o leva, começa a acontecer um caos na família, começa a acontecer problemas na família. Não é que a família deixou de orar, mas é que talvez a oração daqueles que se diz orador, que está orando, a oração dessa pessoa, ela não tem o peso que teria a oração de alguém que está assim com Deus, assim, unido. Você está entendendo? Porque Provérbios, capítulo 28, versículo 9, está dizendo isso. Então, assim, não vamos questionar o irmão 6 horas, né? O irmão 6 horas irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não vamos questionar o irmão 6 horas. Porque, na realidade, é até um privilégio. Porque quando ele pede a oração da igreja, ele está reconhecendo que a oração da igreja, a igreja ainda é um local de santidade, a igreja ainda é um local de referencial de pureza e que a igreja ainda está próxima a Jesus Cristo, né? E então o problema é quando alguém deixa de fazermos o pedido de oração, né? Porque aí você caiu no descrédito, literalmente. O problema é isso. É quando alguém deixa de fazer o pedido de oração para você, olhar para você e ver você como qualquer um. Sabe, a gente trabalha no meio das pessoas ímpias e tudo mais, e a gente observa às vezes um respeito muito grande pela igreja. A gente está no meio de um ambiente de trabalho e de repente alguém solta um palavrão, fala um palavrão. E quando fala um palavrão, a pessoa diz: "Oh, me desculpa, fulano, desculpa". Né? Já viu isso? Já aconteceu isso com você? A pessoa fala: "Desculpa, fulano, olha, eu sei que você é da igreja". Isso é bom, isso é bom. Isso quer dizer que a igreja ainda é, né, a igreja ainda é um referencial. E o dia que nós perdemos isso, irmãos, o dia que nós perdemos isso, que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja, ela tem que ser vista como isso, né, como esse referencial de pureza, de santidade. Ao ponto que alguém possa chegar para você e dizer: "Irmão, me ajude em oração". Que o certo é dizer isso, não é ora por mim, né? O certo é orar por mim significa que a pessoa vai orar e você não. Então, quando você for pedir ajuda espiritual a alguém que você reconhece que tem uma vida ilibada, que tem uma vida próxima com Deus, o certo de você dizer é: "Meu irmão, me ajude em oração". Essa é a maneira mais correta que
que você hoje está aprendendo na escola bíblica dominical. Não é dizer, irmão, ora por mim. Não é assim. Porque ora por mim, o irmão vai orar e você não. E essa questão, irmãos, de oração de alta influência, oração de baixa influência, tá? É bíblico. Quer ver? Salmo capítulo de número 66, versículo 18, olha o que o salmista fala. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, aqui fala também que nós acabamos de ler naquele versículo anterior. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Então, observa. Não é que ele vai deixar de orar, ele até ora, mas ele tem um problema, ele desvia o ouvido da lei. Ele não é um pecador arrependido, porque Deus ouve a oração do pecador arrependido, mas ele não é um pecador arrependido. Ele é um santo hipócrita. Ele é um santo hipócrita, ele é um religioso hipócrita. Ou seja, ele faz as orações dele, né? Ele até ora, mas ele não atenta para o que diz a palavra de Deus. Olha só. Ele não atenta para o que diz a lei, a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que até a oração dele é abominável. E aí eu vou pedir oração dessa pessoa? Não, por que eu não vou pedir oração dessa pessoa? Por quê? Porque a vida dela não é uma vida ilibada. A vida dela não é uma vida ilibada. Então, a oração intercessória, ela só tem resultado se ela for feita por uma pessoa que tenha uma vida espiritual mais elevada do que eu. Uma vida espiritual mais pura do que eu. Imagina aí o que você recebeu uma oração do apóstolo Paulo. Né? Então, assim, não é errado pedir oração, né? A oração intercessória é bíblico, você pode pedir a sua oração, falando da maneira correta, não dizer ora por mim, e sim dizer me ajude em oração, né? E você deve dirigir o seu pedido à igreja ou a alguém que, espiritualmente falando, pelas suas qualidades que você avalia e suas virtudes, ela é uma pessoa mais desenvolvida que você. Aí você vai obter resultado da oração intercessória. Sabe por quê, irmãos? Eu ia botar aqui até uma coisa para você ver o que diz a palavra oração. Ó, orar, ação. Orar, ação. Essas duas palavras. Orar, ação. Eu escrevi aqui para você ver. Orar mais ação. Ou seja, eu até posso orar, mas as minhas ações têm que estar condizentes com a palavra. Ó, orar, ação. Orar, ação. Orar, ação. Tá ligado, tá interligado, não tem como separar isso. Se as minhas ações não condizem com o que a palavra de Deus está dizendo, eu posso até orar, mas não vai funcionar. Entenda bem. Eu não estou falando aqui que Deus não ouve a oração do pecador. Porque o pecador que se arrepende, ele pode estar no meio da lama, ele pode estar no lugar mais sujo que for. Ele pode estar lá no lixo. Ele pode estar no antro de perdição. Mas quando ele se arrepende, ele chora as suas misérias, ele se arrepende, ele alcança a misericórdia, Deus ouve ele na situação que ele está, todo sujo do pecado, todo machucado. Deus ouve a sua oração. Eu não estou falando do pecador arrependido, eu estou falando do religioso hipócrita. É esse o problema. Vamos separar, vamos entender isso. É o religioso hipócrita. É aquele em que a sua ação não condiz com a sua oração. Então isso não funciona. Ele não vai funcionar nem para ele e nem para os outros. É o que diz a palavra aqui. Ele pode orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele pode orar no monte, ele pode orar em qualquer lugar. Se a sua ação não condiz com a sua oração, a oração não funciona. Então,
Antes de pedirmos oração para qualquer um, né, vamos ver se qualquer um é realmente uma pessoa capaz de ter essa intimidade com Deus, de ter essa comunhão com Deus. Você está entendendo? Isso é muito importante. Então, continuando aí. Que privilégio, né? A igreja de Éfeso receber a oração intercessória do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? É um privilégio imenso, né? E aí, voltando ao exemplo que eu dei, muitas famílias são destruídas depois que o avô e a avó morrem, porque o avô e a avó eram aquelas pessoas que andavam com Deus, tinham uma comunhão estrita com Deus, estavam próximos de Deus, tinham um peso de oração. E o avô e a avó às vezes oravam: Senhor, abençoa meu neto, abençoa o fulano, abençoa meu filho, abençoa minha filha. Senhor, olha o peso essa oração intercessória está tendo. Aí o velhinho, a velhinha morre, o Senhor leva ele para a glória e ficam uns filhos, uns netos, que não querem saber nada com a palavra de Deus, vivendo um evangelho de tradição, de uma hipocrisia, vivendo uma vida espiritual desleixada, vivendo uma vida espiritual da moda bambu, vamos embora. E aí você acha que a oração vai surtir efeito? Não surte. Aí você vê a família sendo destruída, acaba o relacionamento, depois que o patriarca, a patriarca morre, você vê o fim de uma família. Então, meus irmãos, isso é muito importante a gente avaliar, né? Então, aqui eles foram privilegiados. Versículo de número 17, avançando aí. Versículo de número 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê seu conhecimento e seu espírito de sabedoria e de revelação. Vamos estudar, vamos destrinchar, vamos aprofundar o versículo 17. Está preparado? Que agora a coisa vai engrossar. Agora a coisa vai apertar. Você está sentado? Você senta, porque agora o versículo de número 17 é profundo. Está dizendo aqui, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Ó, você tinha uma igreja que tinha muita fé, você está vendo aí? Você tinha uma igreja que tinha muito amor, não é verdade? Mas agora você tem uma igreja que o apóstolo Paulo está pedindo para que Deus dê a essa igreja o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, ou seja, que Deus dê conhecimento a essa igreja. Conhecimento nunca é demais. Nós temos que buscar o conhecimento. E principalmente nós não podemos ser uma igreja preconceituosa. E por que eu digo isso, uma igreja preconceituosa? Porque o preconceito, ele não só acontece do rico para o pobre, não. É engano seu pensar que às vezes o preconceito, ele só acontece do rico para o pobre, do doutor para o leigo. Não. Às vezes o preconceito, ele pode tomar um caminho inverso. Esse preconceito às vezes pode partir do pobre para o rico. Sabia disso? Ou talvez o preconceito pode partir do leigo para o doutor. E como isso acontece? E esse talvez seja o caminho mais perigoso, porque aqui está envolvido o orgulho espiritual. Quando eu digo que nós não podemos ser uma igreja preconceituosa, é que muitas das vezes nós não estamos preparados para receber na nossa igreja o rico e às vezes nem o pobre. Veja bem, se Deus deu a uma pessoa o conhecimento, se essa pessoa estudou, se essa pessoa se formou, se essa pessoa hoje tem um bom trabalho, tem um bom emprego, se essa pessoa hoje ela vive dentro do trabalho digno e ético da sua profissão, ganhando o seu dinheiro, embora o seu salário seja alto, né? Você acha que esse irmão que tem uma boa situação econômica, ele vai ter que se vestir igual um irmão que às vezes
não tem condições de se vestir, que o que faz apenas para comer o arroz e o feijão? Ele precisa vestir igual aquele irmão para dizer que ele o ama e que ele é igual? E às vezes já acontece de ver o preconceito dentro da igreja. Deus me livre e guarde. Se Deus salvar um juiz, trouxer um juiz, outras trouxer um membro do Supremo Tribunal Federal que ganha 38 mil reais por mês, e aí quando ele chegar na igreja, ele vai vestir o terno Armani, ele vai vestir o melhor sapato, ele vai vestir a melhor roupa, e vai tentar conhecer o Senhor Jesus, vai tentar se aproximar do Senhor Jesus, e sabe o que eu vejo? Um bando de crente para jogar pedra, vai formar fila no púlpito. Fila no púlpito, vai se formar, todo mundo com a Bíblia na mão, dizendo que está com a verdade, dizendo, porque isso aí, irmão, orgulho, não adianta vestir roupa limpa não adianta ter anel no dedo não, irmão, porque isso aí é isso, sabe, é orgulho, aqui diz, está falando a palavra, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu, aí quando o outro acabar já tem outro para falar isso mesmo. Que isso, gente? Que isso? Que preconceito é esse com o irmão? A palavra de Deus fala que o rico, o pobre, foi o Senhor quem fez. A palavra de Deus fala que o rico e o pobre, ambos foi o Senhor quem fez. Se esse rico não é avarento, se esse rico não tem o seu coração focado na sua riqueza, se ele for uma pessoa generosa, Deus está usando inclusive a vida dele para te abençoar. Aí o camarada não estudou, o camarada ia para a escola para comer merenda, o camarada zoou, como diz a linguagem do jovem, zoou o tempo todo que estava na escola, fugiu da escola. Hoje, trabalha como qualquer trabalhador, mas trabalha num trabalho em que exige um esforço físico muito grande e ganha-se muito pouco. E nem por isso é desvalorizado, toda profissão tem o seu valor, né? Mas agora, devido à sua falta, não que não teve oportunidade de estudar, é diferente. Da época dos nossos avós, da época dos nossos antigos, que não tiveram a oportunidade de estudar, é diferente. Agora, uma pessoa que teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de buscar o conhecimento e não buscou porque não quis, e hoje tem uma vida vivendo para sobreviver, e aí quando chega um irmão que estudou, que virou noites sem dormir, que se aprofundou no estudo, tem um emprego melhor, tem um trabalho que talvez não exija tanto esforço físico, mas que tenha uma boa renda no final do mês, chega na igreja para adorar o Senhor Jesus e é alvo de pedrada, é alvo de crítica, chamando o irmão de orgulhoso porque ele usa um terno de linho, porque ele usa um Armani, porque ele usa... Que é isso, irmão? Que igreja preconceituosa é essa? Então, eu estou falando aqui do lado inverso, porque a gente já está acostumado ao preconceito do rico para o pobre. Isso aí a gente já sabe que tem. Todo mundo já viveu situação na pele disso, de um rico desprezar o pobre. Agora, pobre desprezar rico, acontece também. E aí Jesus nunca pode salvar, talvez um rico, como foi Abraão, né? Um empresário como Abraão foi, um homem rico como foi Salomão. Deus nunca pode salvar o rico, porque se ele salvar o rico e botar numa igreja de pobre, quando eu digo pobre, é pobre de espírito. É pobre pequena, é pensamento pequeno. Se ele colocar esse rico numa igreja pobre de espírito, ele vai ser jogado porta fora da igreja. Vão pegar ele e vão jogar fora. Vão apontar o dedo para ele, vão chamar ele de orgulhoso, vão chamar ele de tudo qualquer, vaidoso, de tudo qualquer nome. Porque simplesmente o irmão não está vestido como ele está. Irmãos, isso é muito sério. O que é isso? O que é isso? Preconceito baseado no orgulho. No orgulho.
simplesmente porque o irmão é a parábola das raposas. A raposa e as uvas. A raposa vinha andando livremente quando viu um cacho de uva gordo, bonito e suculento. Olhou para o cacho de uva e não pôde pegar porque o cacho de uva estava muito alto. Então a raposa saiu dizendo: eu também não queria essas cachos de uva aí, nem são tão doces. Essas uvas aí é tudo ruim por dentro. É bonito por fora e ruim por dentro. Eu não queria. Síndrome da raposa. Então eu preciso falar isso, porque a gente está falando aqui, né, a gente está falando aqui de conhecimento, e a gente não pode, né, ser uma igreja preconceituosa. O preconceito, a gente vai ver isso, né? Ele não ocorre somente de um lado, às vezes ocorre do outro também. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo: não cesso de orar por vós para que Deus dê sabedoria e entendimento de revelação. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Olha o que o conhecimento faz, irmãos. O conhecimento traz libertação verdadeira e genuína. Eu sempre digo isso. Nós pentecostais achamos que culto de libertação é o culto quando cai demoniado no chão, que demônio quebra banco, que libertou, orou, expulsou, sai demônio, demônio saiu e é culto de libertação. Quem te disse isso, que culto de libertação é isso? Culto de libertação é agora aqui na escola bíblica dominical. Porque diz aqui, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você se aprofunda no conhecimento, quando você estuda a palavra de Deus, quando você se aprofunda, você está se libertando, talvez do pior demônio, que é o demônio da ignorância. Não, mas nós pentecostais achamos, não, que é culto de libertação, e o demônio caiu, a gente expulsou no nome de Jesus e a pessoa ficou liberta. Será? Será que a pessoa ficou liberta? E se ela sai da reunião de oração odiando o seu irmão, da mesma forma que entrou, não perdoando o seu irmão? Você acha que o demônio não vai pegar ela lá na rua, na esquina de novo, não? Hein? Para pensar. A palavra de Deus fala que o conhecimento da verdade é que liberta. Inclusive, eu fico muito preocupado com essas igrejas que focam nos shows pirotécnicos dos demônios. Eu fico muito preocupado com isso. Por quê? Você acha que aquilo é libertação? É libertação naquele momento, pelo poder que há no nome de Jesus. Todas as potestades, elas são obrigadas a obedecer o comando de sair no nome do Senhor Jesus. Mas o que o Senhor Jesus mesmo falou? Que quando o espírito sai do corpo, ele anda por lugares desertos e após fazer a sua ronda, ele volta para checar como é que está a casa que ele deixou. Opa, então a gente começa a entender. Não é só expulsar o demônio. É também arrumar a casa, limpar a casa, preencher a casa com as coisas de Deus. E aí eu fico preocupado, porque assim, é uma fila de demônio para mandar embora. Manda embora umas 50 demônios de cada pessoa às vezes até com 10, 100, 150. E não se faz nenhum tratamento de libertação nessa pessoa. Essa pessoa, ela vai na igreja, ela sai da igreja com ódio no coração, odiando, não perdoa. Você sabe que a falta de perdão é uma porta aberta para a influência do espírito mal. Então, se você não sentar com aquela pessoa e dizer: meu irmão, senta aqui, o que está acontecendo? Você sabe que você precisa liberar perdão no seu coração, que você precisa... Aí, quando você começa a instruir esta pessoa na palavra, no conhecimento, a pessoa alcança a libertação. Por isso que nosso Senhor Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Então, após a saída do demônio, é importante chamar a pessoa para uma conversa. É importante saber como está a vida espiritual desta pessoa.
Porque esse mesmo demônio que saiu numa reunião de oração, ele volta depois. Ele volta ou para entrar ou para ver como é que está a casa que ele deixou. Está vendo aí como é que é sério? Então, irmãos, não vamos menosprezar o conhecimento, não. A verdadeira libertação só pode acontecer quando nós recebemos a iluminação do conhecimento verdadeiro. Provérbios capítulo 2, eu quero ler para você, Provérbios capítulo 2, olha o que está dizendo aqui, ó. Provérbios 2, 4 e 6. Se como prata a buscares a sabedoria, o conhecimento, e com os tesouros escondidos a procurarem, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aqui a palavra de Deus está falando que nós temos que buscar esse conhecimento como a prata e como o ouro. Você imagina aí como é que a coisa é séria? Deve ser buscado como a prata e como o ouro. Então, irmãos, nós não temos nada contra. Nada contra o estudo de Deus, que é a teologia, né? Nós não somos contra a teologia. Existem pessoas que falam assim, mas o diploma teológico não expulsa demônio. Tá, é verdade, o diploma não expulsa demônio, mas a falta do diploma atrai demônio. Então estude, leia a palavra, leia bons livros, pesquise na palavra de Deus, aprofunda o seu conhecimento. Isso é a sua libertação, é a sua vida. Busque mesmo, não tenha medo do conhecimento, não. Algumas pessoas fazendo uma interpretação errada, né, da palavra de Deus, falam assim, porque eu li na Bíblia que a letra mata. Não sabe nem que letra é essa que a Bíblia está falando. A letra mata. Então, não precisa estudar, não precisa se aprofundar, não precisa... Então tá, continua com a vida de ignorância, com a porção de capiroto no seu lombo. Entendeu? E é isso que você quer para a sua vida espiritual? Ou você quer conhecer essa verdade que liberta, se aprofundar nessa verdade, nesse conhecimento? Então é isso, irmãos. A coisa é séria. Mais do que nunca nós precisamos buscar esse conhecimento. Por isso que o apóstolo está orando aqui, dizendo, para que Deus vos dê o conhecimento do Espírito, da sabedoria e da revelação. Ele está orando aqui. Esse conhecimento ele vai te elevar. Versículo de número 18. Versículo número 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a perfeita da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Olha só. Tendo iluminado os olhos. A iluminação espiritual, o esclarecimento, iluminar os olhos. Isso é importante, sabe por quê? Porque é pelos olhos, é a maneira como vemos a vida. Vai depender do nosso grau de iluminação espiritual. A maneira como você vê a vida depende do seu foco, dos seus olhos. E quanto mais elevado você for, mais você vai olhar para a vida de uma maneira diferente. Quanto mais iluminado você for, mais você vai olhar para a vida de uma maneira diferente. Eu lembro muito daquela passagem de Eliseu, quando é cercado pelo exército da Síria. O servo dele, Geazi, em relação ao profeta, o profeta tinha uma iluminação espiritual lá em cima, e Geazi era um pequeno, muito pequeno, nível espiritual. Tanto que depois ele vai pegar a capa de Amã, vai morrer leproso, porque o profeta vai dizer que não quer a capa, não quer o presente, porque quem faz a obra de Deus não pode obter lucro, né? Não quer o presente, Geazi vai correndo lá, pega. Não, ele mente, fala que o profeta pediu o presente de volta, pega, esconde a capa. Geazi, ele é completamente assim. E aí, acontece uma situação muito interessante. A casa deles é cercada pelo exército inimigo. Quando cerca a casa do exército inimigo, Geazi vai, saindo de Geazi, diz a palavra, saindo de Geazi. Quando Geazi vai, vamos lá, buscar água, sei lá, fazer alguma coisa no terreiro. Quando ele coloca o pé no terreiro, ele vê os carros, os cavalos, o exército sírio cercando
a cidade com o intuito de matar o profeta. E obviamente se o profeta, que é profeta, morresse, ele também ficaria em maus situações. E ele volta para casa desesperado, desesperado. Meu Deus, Senhor meu, gritando, ele, carros e cavalos cercando a cidade, é o fim, vão morrer todo mundo, acabou tudo. Ele pensando, acabou tudo, é o fim, vamos morrer. Coitado, olha a visão espiritual dele, olha a visão espiritual dele. Aí, diz a palavra, que Eliseu vai para fora. Eliseu vai ver a mesma cena, vai olhar para a mesma cena que Geazi, só que Eliseu vai ver diferente. Viu aí? Viu aí a diferença da elevação espiritual? Como é que é tremendo isso? Viu aí como é que quem está alto enxerga nas alturas? Eliseu vai olhar a mesma situação e vai voltar para casa, sentado tranquilo, né? Se tivesse um listador de unha, ele estaria lá. E o outro, meu fim, vamos morrer, vamos me suicidar. E o servo de Deus? Tranquilo. Dependendo do seu nível espiritual, a maneira como você enxerga a vida é diferente. Enquanto via carros e cavalos do exército sírio, Eliseu olhava carros e cavalos de fogo sobre os montes no alto. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo como é que é importante você ampliar a sua visão? Você está entendendo como é que é importante você elevar seu espírito? Você vai olhar para a vida com um olhar diferente. Você vai olhar para as situações com um olhar diferente, porque você não está no mesmo nível. E aí o menino fica desesperado, o menino fala, vamos morrer, o menino querendo se enfiar no buraco, o Geazi desesperado, e o homem de Deus em paz, tranquilo. Aí acho que ele fica com pena de Geazi, que nessa altura já estava arrumando a mala, cavando um buraco no chão para se enfiar. Ele fica com pena de Geazi, e Eliseu fala, Senhor, abre os olhos do teu servo. Abre os olhos do teu servo, Senhor. E quando Eliseu faz essa oração, Geazi passa a ver o que Eliseu está vendo. Carros e cavalos de fogo sobre os montes estavam dando proteção espiritual àquela casa. Está entendendo aí, irmãos? Por que fala aqui, ó, no versículo, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento? Como a gente precisa, irmãos, é uma diferença muito grande. Termos os nossos olhos iluminados por Deus. Isso é muito importante, ter os nossos olhos iluminados por Deus. Para que saibais qual é a vossa vocação. E quando fala de vocação aqui, é você ter um entendimento de onde você veio. O que você está fazendo nessa terra? Para onde você vai? Essas questões filosóficas já devem estar respondidas dentro do seu coração. Não pode haver dúvidas. Eu espero que você não tenha dúvidas. Você está entendendo? Porque isso tem que estar resolvido. A sua vocação, a sua missão, o que você veio fazer aqui na terra, você já tem que saber. Você tem que saber de onde você veio, o que Deus predestinou para você, o que você está fazendo aqui nessa terra, para onde você vai depois daqui. A pessoa que tem um entendimento, a iluminação, a pessoa que é iluminada, ela sabe disso. Ela sabe o passado dela, o presente, sabe o futuro, onde que ela vai chegar. Deus dá, né, essa compreensão, que dá o sentido da vida. Então aí, como é que está? Você está ciente da sua vocação? Você está no caminho que Deus predestinou para você? Claro que essas respostas você vai ter somente dependendo do seu grau de nível espiritual, desenvolvimento espiritual. Versículo de número 19. Para as riquezas da sua glória e da herança dos santos. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do poder sobre vós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder.
Aqui está falando de um poder que é muito maior. O poder de Deus. Né? O poder de Deus ele é muito grande. Está dizendo aqui, um poder imenso. Então nós estamos lidando com um poder muito maior do que a nossa capacidade. Né? É o poder de Deus. E como esse poder se manifestou? Versículo de número 20. Manifestou em Cristo, ressuscitando Jesus dos mortos e pondo Jesus à direita do Pai. Então, o poder do Deus Pai, ele é tão grande que ele se manifesta de que forma? Ressuscitando a Jesus Cristo e colocando Jesus sentado à direita do trono de Deus. E o que ele fez com Jesus é o que ele vai fazer conosco. Também vai nos ressuscitar e vai nos colocar assentados nos lugares celestiais. É por isso que na abertura deste capítulo vai estar dizendo, ele nos colocou nas regiões celestiais. Porque o que aconteceu com Jesus é exatamente o que vai acontecer com nós. Ele foi o primeiro, ele foi a primícia. Né? Então, o poder de Deus se revelou ressuscitando a Jesus. E diz para a gente hoje, olha, assim como eu ressuscitei o meu filho, eu também vou ressuscitar os meus milhares de filhos que estão espalhados por toda a terra. Assim como eu coloquei Jesus assentado em um trono, eu também vou colocar os meus milhares de filhos assentados em tronos nos lugares espirituais. Glória a Deus, né? Essa é a nossa esperança. Versículo de número 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Eu fiz uma anotação aqui que fala exatamente isso. É bom ler esse versículo aqui, o versículo que Deus exaltou o nome de Jesus, colocando acima de todo principado, todo poder, toda potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro. O nome de Jesus foi um nome engrandecido. O nome de Jesus. E para ler esse versículo 21, eu queria você fazer uma casadinha, você casar ele com Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha o que diz, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. Deixa eu achar aqui para você ver. Esse versículo 21, se você puder até anotar de caneta e botar de caneta aí, o a lápis, anotar aí, coloca aí, Filipenses 4, logo depois do Efésios, você passa a Bíblia um pouquinho, você encontra o livro de Filipenses. Filipenses 4, versículo de número 2, Filipenses 2, versículo de número 9, olha o que diz aqui. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pronto, está aí. O versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 21, casa perfeitamente com Filipenses 2, do versículo 9 ao 11. Você pode até botar anotado aí no canto da sua Bíblia essa ligação, porque são os dois versículos falando do poder deste nome, né? E diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Está falando aqui de Jesus. Olha, irmãos, como é que esse escrito é cristocêntrico, está vendo como é que fala de Jesus? A tempo todo. Depois, quando terminar aqui, eu vou pedir para você contar quantas vezes o versículo se referiu a Jesus, esse capítulo se referiu a Jesus. A epístola de Paulo é muito cristocêntrica. Cristo vai estar no centro de tudo na epístola de Paulo. Você está entendendo aqui? Toda hora é Cristo, é Jesus Cristo, por Jesus, em Jesus, o amado, em Jesus. Todo tempo ele é muito cristocêntrica, é Cristo o tempo todo. E aqui está dizendo, falando que sujeitou todas as coisas a seus pés. Quem? Deus o Pai sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. Jesus, então, é esse nome todo-poderoso. E o constituiu como cabeça da igreja. Olha aí, já estou terminando. Só quero que você entenda uma coisa aqui. Esses versículos 21 e 22, eles se casam com Filipenses 2, 9 e 11. Pode fazer a ponte aí, que você vai ver que é a mesma coisa. A mesma coisa.
E aí finda dizendo que Jesus é o cabeça da igreja e que a igreja é o seu corpo. A gente vai terminar com isso. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, dizendo que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. A gente vai terminar com isso daí. Então, olha só. Esse poder de Jesus foi tanto que ele deu poder à sua igreja. Então, ele tem hoje, quem é o Deus Todo-Poderoso? Jesus. E ele delegou poder no nome de Jesus à sua igreja. É tanto que diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você entende bem esse versículo? Porque às vezes, eu mesmo, muitas das vezes, quando eu li esse versículo, eu achava que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu achava que era o inferno atacando a igreja. E não é bem assim. A autoridade foi dada por Jesus e foi dada à igreja. Então vamos lá, olha só como é que funciona. Eu não sei se você está vendo aqui, deixa eu ver. Imagina isso aqui seja a porta do inferno. Né? Mais ou menos tem que entender assim. Deixa eu fazer um coisa aqui. Pega uma cola ali para mim, por favor. Para você entender. Imagina isso aqui seja a porta do inferno. E aqui seja a área. Vamos botar aqui para você entender. Ó, aqui seja uma alma que está presa nessas regiões sombrias, nessas regiões dominada pelo mal, né? Seja talvez um drogado, um viciado, que está vivendo o seu inferno existencial, vivendo esse inferno, uma vida infernal. E o inimigo faz o quê? O inimigo protege e fecha a porta. A porta do inferno, tá saindo bem aí na visão? A porta do inferno, a alma vivendo o inferno dela aqui na terra, sofrendo, padecendo todas as dores, e o inimigo é como se cercasse aquela pessoa dizendo, não, isso aqui é minha, ninguém toma, isso aqui é só meu. O inimigo fechasse de uma tal forma, fechasse a porta e dizesse assim, não, daqui ele não sai, daqui ninguém tira, ele é meu aqui, ele fechou ele, trancou a porta. Agora olha só o poder que é no nome de Jesus. O que diz a palavra? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aí vem a igreja de Cristo, ó. A igreja de Cristo marchando. Ó. O versículo diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Olha o que acontece quando a igreja de Cristo quer entrar lá para salvar aquele que está preso lá nas regiões infernais. O que a igreja faz? Ó, a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Olha lá. É isso que está dizendo o versículo. E a igreja vai, ó. E a igreja resgata, ó. E a igreja traz das trevas para a preciosa luz de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito forte, né? Que poder que Deus deu dado. É isso que está dizendo. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é que o inferno vai atacar a igreja, não. Está dizendo que quando a igreja quiser entrar, aonde que a igreja quiser entrar e colocar o seu pé, nada e nem ninguém pode resistir o poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela entra e entra mesmo. Ela vai lá e onde que ela quiser, ela vai para resgatar. É a operação resgate. A porta do inferno está aqui, a igreja derruba, entra e vai lá e resgata. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Porque essa igreja tem a cabeça, que é Cristo. E hoje eu quero falar sobre o corpo de Cristo. Eu finalizo isso daqui com um texto que Deus me deu esta noite. Esta madrugada eu estava escrevendo e Deus me deu um texto, inclusive pretendo até escrever um livro sobre isso. E eu quero falar um pouco sobre o corpo de Cristo, porque você pensa que o corpo de Cristo é a hóstia? Hein? Você pensa que o corpo de Cristo é o pão da Santa Ceia? Não, não. A hóstia, o pão da ceia, são elementos que lembram e prefiguram o corpo de Cristo. Mas na Bíblia fala que o corpo de Cristo é a igreja. O que isso significa? Significa que hoje, para Jesus ir ao pecador, ele precisa que alguém da igreja se disponha a levá-lo.
E quando alguém da igreja chega perto desse pecador, é Jesus chegando perto desse pecador. É o corpo de Jesus chegando perto desse pecador. Quando Jesus estava entre nós, em forma humana, ele tinha um corpo dele, ele ia onde que ele queria, ele ia para a cidade que ele queria, ele pregava onde que ele queria. Mas agora não. Agora o corpo dele é a igreja. Para Jesus entrar dentro do hospital, ele precisa que um dos seus filhos, ou pelo menos daqueles que se dizem seu discípulo, vá até o hospital. Para Jesus entrar agora no presídio, ele precisa que alguém, ou pelo menos alguém que se diz seu discípulo, vá até os presídios. E quando esse alguém for, ele está indo, e é Jesus que está indo. Você está entendendo agora a responsabilidade que está nas nossas mãos? Essa responsabilidade que não foi dada nem aos anjos, porque os anjos poderiam pregar, não foi dada nem aos anjos. Cornélio era um homem tremendo, abençoado. Ele fazia suas orações, dava sua esmola. Cornélio precisava conhecer Jesus, mas o anjo não pôde falar quem era Jesus. O anjo teve que mandar Cornélio buscar o corpo de Jesus na vida do apóstolo Pedro, para que o apóstolo Pedro viesse até a casa de Cornélio e com Pedro viesse também Jesus na presença corpórea de Pedro, e ali Cornélio pudesse alcançar a salvação, aceitando a Jesus, ele e toda a sua família. Você está entendendo a responsabilidade que é? Hein? Hoje, para Jesus fazer o seu milagre, para Jesus realizar a sua cura, para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus transformar, ele necessita que nós, os que dizemos corpo de Cristo, deixemos-nos ser usados por ele, para que nós possamos chegar até estas pessoas. Olha que responsabilidade. Irmãos, e não adianta terceirizar não, hein? Não adianta terceirizar não. O que eu falo que é terceirizar? Não adianta ficar mandando o anjo fazer o que você tem que fazer não, hein? Oh, meu Deus, meu Pai, visita agora, Senhor, e vem o teu anjo lá na casa do fulano, entra com o teu anjo, o anjo lá no hospital, meu Deus, manda o teu anjo lá no hospital com a espada de fogo. Não adianta terceirizar não, porque o anjo não vai fazer isso não. Não vai fazer, não fez em Cornélio, lá na casa de Cornélio o anjo não fez isso. A única coisa que o anjo pode fazer, meu filho, levanta da oração aí, ô irmão. Levanta da oração aí, pega a sua Bíblia e vai lá no hospital fazer a visita. A gente tem uma Maria, né, irmão? Eu já vi gente orando assim, Senhor, vai lá, Senhor, entra com providência, vai lá na casa do fulano, meu Deus. Vai lá agora, supra a necessidade dele, meu Deus. Meu Deus do céu, mandando no Senhor. Em vez do Senhor mandar nele, ele que fala, Senhor, vai lá. Vai lá na casa do fulano, Senhor, supra a necessidade dele. Quem falou que a gente pode terceirizar isso? Não. Eu acho que se Deus pudesse responder, ele disse, ei meu irmão, ô meu filho, calma aí. O Senhor aqui sou eu. Eu que sou o Senhor. Para de orar, levanta a oração, vai lá ver o que o irmão precisa, vai lá na casa dele. Vai lá fazer uma visita a ele, ver se ele precisa de alguma coisa. Eu vou com você. Você está entendendo? Está vendo? Eu estou dizendo para quem é corpo, tá? Então o corpo de Cristo não está na hóstia, o corpo de Cristo não está no pão da Santa Ceia. O corpo de Cristo está em mim e em você. Quer ver uma coisa linda que comprova isso? Eu já estou terminando, mas estou terminando no horário. Falta só mais 5 minutos. Paulo perseguia a igreja, né? Vão matar todo mundo, vão matar geral, e vão perseguir, foi para Samaria, montou lá no seu cavalo, vamos imaginar, a Bíblia não fala que tem cavalo, não. Isso aí já é imaginação minha. Vamos lá, saíram para Damasco. Quando ele está no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E olha o que Jesus vai falar para ele. Eu acho isso fantástico. Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu chego a arrepiar quando eu ouço aí. Olha que coisa tremenda. Jesus não vai falar para Paulo assim, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja?
Por que você está perseguindo o irmão Barnabé, Saulo? Por que você está Olha que coisa tremenda, irmãos. Aleluia. Jesus fala para Saulo, 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 por que você me persegue? Olha, Saulo nem conhecia Jesus. Saulo nem sabia quem era Jesus. Saulo não tinha intimidade nenhuma com Jesus. Jesus se apresenta para ele e fala, ei, ô rapaz, por que você está me perseguindo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Isso é tremendo, isso é forte demais. A igreja é o corpo de Cristo. E eu vou finalizar com esse texto que Deus me deu. Eu escrevi aqui, não deu nem tempo de passar limpo, irmãos. Eu vou finalizar sobre o corpo de Cristo. Hoje, para Jesus chegar ao presídio, aos hospitais, aos orfanatos, às ruas, aos lugares espirituais insalubres, ele necessita do seu corpo, da sua igreja. Nem os anjos podem fazer o papel que a sua igreja desempenha hoje. Não vale terceirizar a função. Não vale mandar anjo fazer o que você tem que fazer. Não vale nem próprio mandar no Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor me deu um texto, que eu ainda vou me aprofundar nisso. Eu escrevi aqui um texto e provavelmente vou estar escrevendo um livro sobre isso. Olha o texto que o Senhor me deu. É muito forte, tá? Isso aqui é forte. Se a igreja é o corpo de Cristo, quem são os malfeitores? Quem são os que rasgam a sua veste? E quem são aqueles que expõem as suas vergonhas? Olha, eu fiquei admirado porque o Senhor me deu essa madrugada, eu estou passando para os irmãos. Sabe quem são os que expõem as vergonhas de Cristo, rasgam as vestes de Cristo e colocam Jesus nu para ver as nudez do corpo? É o seu dedo no Facebook. Quando você publica uma postagem ridicularizando a igreja de Cristo, você está rasgando as vestes de Jesus, expondo a vergonha do corpo. Isso é muito forte. Quando você compartilha no Facebook charges, piadinhas com o nome da igreja, envergonhando o nome da igreja, às vezes por um erro, por uma falha cometida por alguns que se dizem cristãos e não são. E você faz questão de expor na cruz essa vergonha. O Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração, e é pesado, tá, irmãos, que eu estou passando para a igreja. Sabe quem são os pregos? Sabe quem são os cravos do corpo de Cristo? Sabe quem são os pregos que rasgam o corpo de Cristo? É você, obreiro, que divide e separa a sua igreja. Você que por soberba em querer ser um pastor ou um líder, não aceita ser liderado e ser pastoreado. Você que literalmente abre, separa, rasga, divide o corpo de Cristo, fundando igrejas rebeladas, você literalmente é um prego. Quem são os que chicoteiam e açoitam o corpo de Cristo hoje? Chicote? Isso não te lembra alguma coisa? A mim, me lembrou algo que minha mãe sempre dizia. A língua é o chicote do corpo. Inclusive, a língua pode ser o chicote do corpo de Cristo. O chicote é você fofoqueiro, é você caluniador, é você que com a sua língua felina faz fofoca, fala mal da fraqueza e do erro do seu irmão para com os outros.
sem comprometimento cristão nenhum, de particularmente chamá-lo, ensiná-lo, buscá-lo, curá-lo para o bem do seu irmão. Se a igreja é o corpo de Cristo, quem serias o Judas nos dias de hoje? É aquele que faz a obra tentando obter lucro e dinheiro. Aquele que se vende por dinheiro é aquele que até beija o corpo, mas o abandona nos piores momentos para a sua própria condenação. É aquele que, em troca da sua saliva, ele te marca com um suor ensanguentado e te chama de amigo, e que após o beijo você cospe e pisa no sangue do Filho de Deus. Se há uma grande diferença do corpo de Cristo do ano 33 para o corpo de Cristo hoje, a diferença está no seguinte fato. E no Calvário, ao olhar para a cabeça de Cristo, você vê uma coroa de espinhos. Mas hoje, se você olhar atentamente, hoje você verá uma coroa de glória. Cuidado, você é prego? Você é chicote? Você é rasgador de vestes? Você é um Judas? Tudo isso, prego, chicote, vestes rasgadas, fica no Calvário. À exceção de Judas, que numa tentativa falha de suicídio em uma corda, teve o seu corpo estourado sobre as pedras. Ao contrário do prego, do chicote, das vestes e até mesmo do próprio Judas, o corpo de Jesus ressurgirá vitorioso e glorificado para todos sempre. Amém. Essa foi a mensagem dura e muito pesada que eu recebi essa madrugada e estou passando para a igreja. Eu fiquei impressionado. Como foi o Espírito Santo que me deu, na hora, isso chocou a mim, a minha pessoa mesmo, com essa mensagem que eu recebi. Estou passando para os irmãos e sejamos corpo, irmãos. Não pregos, não chicotes, não espinhos. Não vamos ser rasgador de vestes, muito menos vamos ser Judas. Vamos ser corpo. Como corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Viu que diz louvor? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que Deus te abençoe. Se você quiser abençoar a vida de uma pessoa também, levando esse conhecimento que liberta a essa pessoa, eu te peço que você compartilhe esse vídeo no grupo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.